Olá pessoal, estamos de volta em mais PR Shop Talks aqui. Hoje um episódio muito especial, meu querido amigo, irmão, Dr. Emerson Machado, um cara de altíssimo gabarito, para a gente bater um papo aqui, falar um pouco de odontologia, falar um pouco de toda esse trabalho que ele faz aí há muitos anos à frente da NBI e também falar um pouquinho aí dessa vida dele com os cavalos, né, essa parte hípica que ele gosta tanto. E é um bate-papo bem descontraído e legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Logo no início do episódio, eu gosto sempre de lembrar vocês para curtir o episódio, compartilhar, se inscrever no canal, isso é muito legal para a gente, é importante. Escrevam alguma coisa, comentem algo, isso aumenta o engajamento do vídeo para que chegue para outras pessoas, tá? Emerson, obrigado mais uma vez por ter aceito aí o convite de estar aqui com a gente. Dr. Giovanni, mais uma vez aqui, firme e forte aqui no nosso projeto. Eu e ele sempre estamos juntos aí, tocando esse projeto bem interessante de trazer um pouco mais da odontologia nos bastidores e falar também de coisas técnicas, né? Então, fique até o final que tem muita coisa boa vindo aí nesse episódio de hoje. Dr. Emerson, começando aqui o episódio, e eu sempre tive essa curiosidade de saber, porque eu sei que você é um cara da prótese, você veio da prótese, e você depois entrou na parte cirúrgica. O que te dá mais prazer? Reabilitar alguém ou fazer cirurgia? Primeiro, boa noite. Eu queria agradecer aí o convite de Sérgio, de Giovanni e a equipe a participar desse evento aqui, o Talks da Imagem Pierre Fauchard, que tem acrescentado bastante a odontologia, somado bastante. Todas as edições eu tenho visto, assistido, e tem contribuído muito com a odontologia baiana e nacional, né? Obrigado. Tá de parabéns aí, sua iniciativa de Giovanni, de toda a equipe. E é importante ter pessoas como você aqui para engrandecer cada vez mais o processo. E se inscrevam no canal, que está bastante interessante os conteúdos aí. É isso aí. Voltando à pergunta de Sérgio, eu iniciei na prótese, né, como reabilitador, e me encantei com a parte de reabilitação com implantes. E nessa parte de reabilitar com implantes, eu fui me aprofundando mais na parte cirúrgica também, fiz especialização em implantodontia, depois fiz mestrado, né, na área de implantodontia, e terminei por conta da minha clínica, né, que tem outros protegistas, minha esposa Ana Paula e outros protegistas trabalhando conosco. Eu fui mais para a parte cirúrgica, mas tem casos que eu faço do início ao final, até hoje, que eu sou apaixonado pela reabilitação também, até hoje. Então, é um complemento, né? Você considera que fazer a cirurgia, né, que veio depois, é algo que complementa a sua realização como reabilitador, né? Você Sim, como profissional. E eu tenho estagiários que eu oriento, que me perguntam, e aí, professor, eu faço primeiro prótese ou implantodontia, ou faço o curso com dupla certificação, que eu sou contra, né, esses cursos com dupla certificação. Boa, eu acho que agora. Eu acho que vamos falar desse assunto, o Giovanni já são três especialidades muito densas em uma só, né, que é a prótese, a periodontia e a cirurgia, em uma especialidade só. Então, para você condensar isso em 2 anos de curso é muito pouco para o aluno poder sair fazendo bem essas 3 especialidades. Então, eu sempre aconselho, como eu fiz, eu percorri esse caminho, né, de fazer prótese, depois fazer a parte cirúrgica, e me aprofundei mais no mestrado, porque na época eu dava aula na UFBA e na Baiana, e aí fui fazer o mestrado, e conheci pessoas, né, de vários estados, vários países, e foi muito bom a convivência, o network que eu fiz lá em Bauru, foi muito legal. Que leva para a vida toda, né? Essa época acho que vocês fizeram, né, lá em Campinas, também conheceram pessoas de outros estados, de outros países. Na época a gente tinha o professor Franciscone, que era o coordenador, e que era um cara que abraçava, né, todos os seus alunos ali. Ele sempre procurava distribuir a seleção geograficamente nos estados brasileiros,
em outros países, Bolívia, eu tive Bolívia, Panamá, do Chile. Então ele procurava agregar várias nacionalidades e vários estados para poder ficar um curso bastante interessante, né, para todo mundo que participava. Perfeito, show de bola. E professor, quando foi que você começou na implantodontia? Eu iniciei na implantodontia logo que me formei, né? Porque minha clínica, o NBI, foi fundada em 1996. Nós vamos fazer agora 30 anos de clínica aqui em Salvador. E eu me formei em 1997. Então eu já entrei na clínica com essa especialidade de implante. Inicialmente eu comecei fazendo prótese, né? Eu tinha 2 sócios que faziam cirurgia, então eu comecei fazendo prótese. E depois eu me encantei pela cirurgia, fui fazer a especialização na UFBA, de implantodontia. E aí eu iniciei fazendo as cirurgias, e de lá para cá, foi em 2000 terminei o curso em 2004, e aí não parei mais de fazer cirurgia. O homem trabalhou com implantes sem superfície tratada, nos primórdios da implantodontia, né, Emerson? E aí o que você você que trabalhou com toda essa implantodontia lá do início e implantodontia hoje, o quão mais fácil é fazer implante hoje? Sem dúvida. Hoje a gente tem uma facilidade imensa. O que assim, decolou, né, a implantodontia foi a tomografia, né, que facilitou bastante o nosso trabalho de mensurações de tecido ósseo, tecido mole, e a gente conseguiu avançar tanto nessa parte de imagem, né, com as tomografias, e os biomateriais que evoluíram bastante. Os implantes também evoluíram, a macrogeometria, os desenhos dos implantes facilitaram bastante. Os primeiros implantes com Unimorse, quem utilizou aqui fomos nós, né, através do sistema Ankylos, que é um sistema alemão, na época que a gente adquiriu esse sistema, e aí começamos a trabalhar aqui na Bahia. Por conta de logística, e a gente parou, né, logística principalmente de componentes protéticos, mas era um sistema fantástico. Então, quem começou no HE né, e veio até o Cone Morse e agora a Straumann, que a gente trabalha também, evoluiu bastante a implantodontia. Um dos motivos maiores hoje de evolução que a gente vê, né, hoje é a cirurgia guiada que a gente faz também. Sim. Você é nosso parceiro, sabe disso, e tem facilitado bastante os planejamentos. A gente acelera o planejamento através das clínicas de imagem, né? A sua é a principal que a gente trabalha. Então, com o advento desse planejamento virtual, né, digital, a gente tem avançado e acelerado bastante os nossos casos. Entendi. Hoje, Emerson, qual é a maior dificuldade para um profissional mais antigo, tá? Ou seja, de uma outra época? Qual é a dificuldade maior que ele sente para ingressar na cirurgia guiada? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade desses profissionais que viveram aquela primeira cirurgia guiada a aceitarem a cirurgia guiada como uma coisa rotineira? Para o pessoal mais novo, né, Giovanni, que é o mais novo de nós dois aqui, a tecnologia. Eu acho que a tecnologia, às vezes, dá uma freada nos mais antigos, né, os mais experientes. Apesar de porque eles já têm costume, a gente já tinha costume de fazer cirurgia com guias, né, fabricados em laboratório, ou à mão livre, né, em alguns casos a gente fazia à mão livre, não vou aqui dizer que não faz, mas a gente fazia isso. E um dos motivos, eu acho que é justamente a falta de conhecimento da facilidade que é quando você começa. Eu mesmo participei de 2 edições, né, do curso com vocês, de cirurgia guiada, e agora engrenei, né, na cirurgia guiada e não quero mais sair, porque quando você pega a rotina, né, você facilita bastante a sua clínica diária. Uhum. Então eu dou um conselho aos que ainda resistem, que ingressem em algum curso, né, de cirurgia guiada,
e vão ver que é muito fácil fazer esse tipo de cirurgia, mais seguro, mais preciso. A posição tridimensional sai perfeita nesses casos que a gente faz guiado e é um fator facilitador. E uma coisa, né, Emerson, que eu gosto sempre de falar, né, você antecipa as situações, né? Sim, sem dúvida. Esse é o maior, acho que é o maior benefício da cirurgia guiada, é você poder antever tudo o que pode acontecer no procedimento cirúrgico. Que eu diria que é o planejamento reverso digital, né? Que a gente fazia o planejamento reverso analógico. Sim. E o planejamento reverso digital é muito mais vantajoso, principalmente que você, Giovanni, como os profissionais da imagem, né? Que ajudam, auxiliam a gente, chamam a atenção de algum ponto que a gente não observou. Então, um planejamento feito a duas mãos é sempre bem-vindo. É isso que eu falo. E quem vai levar o benefício é sempre o paciente, né? Que é o nosso principal, o principal objetivo, é fazer um trabalho bem feito. Perfeito. Show de bola. Professor, e falando aí de implante e planejamento digital, tem uma coisa que eu sempre gosto de perguntar. Ultimamente, nos últimos anos, a gente tem ouvido cada vez mais a necessidade de professores e de cursos perante a UNFO, certo? Que eu não gosto de chamar de técnica. Para mim não existe técnica UNFO. Para mim é uma abordagem, certo? Você aborda o paciente utilizando 4 implantes. Técnica é técnica transsinusal, é técnica pterigoide. A UNFO é um conceito e uma forma de utilizar que diz que o conceito que 4 implantes é o suficiente. O que é que você acha sobre a UNFO e você aplica isso na sua rotina clínica ou não? O que é que você prefere e como você prefere? Boa pergunta. Eu sou assim, em termos de planejamento, eu acho que você tem que analisar cada caso. O OnFO funciona, funciona. Agora, o que eu vejo hoje é que o pessoal tá muito levando a ancoragem ao limite, né? Em alguns casos, limites que a gente tem, levando tudo para uma técnica. E isso não se resume a uma técnica só, principalmente nas maxilas, que a gente tem visto muitos casos aí que chegam lá na clínica de insucesso de OnFO, por conta de uma ancoragem que não foi bem feita. A maxila, você tem várias densidades que você não consegue, às vezes, uma densidade adequada para isso. Então, eu não sou a favor de uma técnica exclusiva para todos os casos, entendeu? Então, a OnFO foi difundido como se fosse resolver todos os casos. Eu ainda faço enxerto de seio maxilar, faço maxilas com 5, com 6 implantes. Vai depender do caso, da discrepância maxilomandibular, vai depender da biomecânica daquela prótese. Agora, se é uma maxila estreita, que você tem um arco bem estreitinho e que pode trabalhar com a OnFO e que tem a disponibilidade óssea para ancoragem, né? Essa semana mesmo eu peguei um caso que tinha os 2 implantes, estavam a paciente sentindo dor e o colega apertou a prótese e disse, não, tinha uma semana de feita. Quando eu tirei a prótese, os 2 implantes estavam soltos do lado direito, entendeu? Então, principalmente essas clínicas, não sou contra a clínica, né, de popular, né, de bairro, eu não sou contra essas clínicas. Eu acho que gera um benefício muito grande à população, que dá acesso. Mas o que tem chegado são casos assim que os profissionais que fazem só estão visando muito o dinheiro imediato, entendeu? E maxila, você sabe que não é assim. Nesses casos de reabilitações, a gente tem que ter um pouco de cuidado nesses planejamentos, entendeu? Muito cuidado, inclusive, muito cuidado. E é isso, eu então, acho... não sei se eu respondi sua pergunta bem, mas minha visão sobre a OnFO é que na maxila tem que se ter cuidado na indicação com o OnFO. Perfeito. Eu gosto de bater muito nessa tecla pelo seguinte, eu acho que a sobreindicação de determinados tratamentos é um dos principais erros de alguns colegas. E a sobreindicação de protocolos, de uma maneira geral, né, às vezes você tirar 6 ou mais dentes de um paciente que poderiam ser tratados de outra maneira,
ela só perde para sobreindicação de A1-FO. Um paciente que poderia ter 6 implantes, de uma maneira mais tranquila, que você conseguiria dar carga imediata com 6 implantes. E eu acho que acabou que se popularizou a A1-FO pela facilidade do travamento dos implantes. Porque você usa implantes mais longos, trava em pré-maxila, e você vai para uma carga imediata. Só que a carga imediata e o travamento não são tudo. Como você falou, às vezes o paciente ele tem um arco muito expandido, muito grande, que se você fizer 4 implantes apenas, você vai ter um cantilever distal muito grande. Isso daí pode gerar complicações futuras na prótese. A literatura ela é bem clara. O que é que as revisões sistemáticas estão falando sobre isso? Que entre a A1-FO e a A1-6 você tem 2 vezes mais complicações protéticas na A1-FO. Sim, com certeza. Você às vezes fazer só 4 implantes buscando ali aquele travamento, aquele marketing da carga imediata, você vai perder 2 vezes mais tempo com complicações protéticas. Então, será que a gente está no caminho certo? Será que a gente não deveria rever? Estados Unidos e Europa, a gente leva o conceito do full art para muitas vezes fazer o conceito PAT-zigo, né, que seria ptérigo anterior zigomático. Você colocar 6 implantes, 2 zigomáticos, né, numa situação que você poderia usar um A1-FO ou um A1-FO falhou. Você vai com 2 zigomáticos, 2 pterigoides e 2 implantes anteriores, às vezes até transnasais. Então você tem uma ancoragem, você está utilizando a ancoragem no limite do limite, você tem mais parafusos de retenção protética e você zera o seu cantilever utilizando os implantes pterigoides. Então eu acho que a A1-FO, por ser uma abordagem muito mais simples, caiu no popular, todo mundo está fazendo. Mais barata, né? É muito mais barato que fazer zigomático e pterigoide. Sim. E acaba que você sobreindica uma coisa por uma limitação da compreensão das complicações técnicas daquilo. Então, por isso que eu gosto sempre de perguntar. E aí eu te pergunto, professor, quando a gente fala de técnicas de ancoragem, em cursos de técnicas de ancoragem, você acha que as pessoas não poderiam abrir um pouco a mente para técnicas híbridas, como por exemplo uma técnica transsinusal? Sim. O que eu acho é o seguinte, você tem hoje profissionais que já passaram por tudo isso aí. Eu gosto muito disso, eu converso muito, sigo o Hugo Nari, que foi meu professor lá em Bauru. Então, todas essas técnicas de ancoragem, ele já usou de tudo, zigomático, transsinusal, pterigoide e tal. E ele passou pelas complicações todas, é um cara muito experiente. E hoje você conversa com ele diz, rapaz, eu prefiro fazer meu enxerto de seio e fazer meus implantes anteriores e vou colocar meus implantes, entendeu? Porque eu sei que são técnicas que resolvem o caso rápido, mas tem as complicações também. Eu tenho alguns casos que eu fiz de zigomática em parceria com profissionais aqui da Bahia e que, quando você tem uma complicação, você carrega debaixo do braço ali para o resto da sua clínica. Então, ninguém quer na sua clínica complicação, porque você vai somando complicações e aí quando você passa de 5 anos clinicando na implantodontia, começa a retornar as complicações. E se você for acumulando e não resolver, entendeu? Então, eu procuro simplificar minha clínica diária para eu não ter complicações. Mas eu não sou contra a ancoragem. Tem casos que você faz enxerto de seio e não dá certo também, que você tem que partir para a ancoragem. Mas minha primeira escolha é sempre fazer um enxerto de seio com biomaterial de qualidade e colocar meus implantes na posição tridimensional lá, ideal, e fazer o protocolo. Perfeito. Entendeu? Show de bola. Mas não sou contra. E então, na sua visão, né, no que você enxerga hoje como sua clínica ideal, o zigomático ele é o último do último recurso, né? Sim. O último do último recurso. Quando eu não tenho mais recurso de fazer, você fez o enxerto de seio, não deu uma complicação, você não consegue resolver. Ou às vezes a maxila também não lhe permite fazer o enxerto de seio, né? Aquelas maxilas bem reabsorvidas. O seio maxilar bem posterior. E aí a gente tem que partir para essas técnicas de ancoragem que eu acho que tem que ser a última cartada, né?
São as técnicas de ancoragem. É a bala de prata. Mas você divulgar isso como uma técnica que resolve todos os casos, a meu ver, é meio perigoso, principalmente nesses casos de maxila atrófica. Não é? Quem convive na clínica diária aí há muitos anos já sabe que a maxila sempre é uma caixinha de surpresa, né? Isso, Sim, não tenha dúvida. Exatamente. E falando um pouquinho sobre ensino, né? Você passou um tempo como professor lá do curso de especialização, inclusive foi professor do nosso querido Giovanni. O que você falaria hoje de ensino? É algo que lhe enche os olhos? É algo que você não tem mais vontade de fazer? Me fala um pouquinho sobre o ensino. Eu adoro ensinar. Hoje eu ensino mais aos meus estagiários lá na clínica, porque a Baiana parou de ter, né, o curso, depois da pandemia não teve mais pós-graduação, e a UFBA eu já tinha saído, passei 10 anos lá no curso, foi um período assim bacana, muita experiência, na Baiana também, mas a UFBA eu resolvi sair, não foi por problema nenhum, foi por conta de agenda mesmo, de final de semana, que lá só podia usar a estrutura final de semana, e final de semana eu cansei e queria ficar com minha família, montando meu cavalo, né, Sérgio? E aí, isso aí, eu já ia lhe perguntar isso, e aí fala um pouquinho aí da sua... Eu aí resolvi recuar da parte de ensino, mas eu continuo ensinando lá na clínica. A gente tem uma parceria com a Baiana, com a Faculdade Baiana, e a gente recebe lá os estagiários a nível curricular, todo semestre. Aí cada turno tem 2 estagiários lá, onde a gente troca uma experiência bacana. Eu aprendo também com eles e procuro ensinar, abrir a cabeça dos alunos hoje para não fazer esses cursos, né, de dupla certificação também. Eu bato bastante nessa tecla. Eles aprendem bastante com a gente lá. Graças a Deus, nossa clínica tem bastante casuística que dá para eles terem uma experiência boa. Com certeza, né? E quem for estagiar lá, com certeza vai ter um aprendizado imenso, né? Com toda a sua experiência de Luizinho, enfim, de toda a equipe lá na Paula, na parte de prótese, né? Então, com certeza, eu acho que é muito proveitoso. Mas, Gil, eu sei que você está com vontade de fazer a pergunta aí da dupla certificação. Eu tô aqui me coçando, aguentando. Vá! É porque, assim, para quem não ainda pegou esses cursos de dupla certificação, porque isso é uma coisa muito exclusiva da Implanto, da Pério, você tem até algumas duplas certificações dentro de prótese, mas, assim, é mais voltado para nossa área. Essas especializações, elas têm um chamariz de dar 2 certificados para o aluno, num período mais curto, com a mensalidade com pouca diferença. Então, assim, eu acho que o principal problema delas é que você enxuga muita coisa, você não tem teoria o suficiente, você não tem prática o suficiente. E acaba que tudo fica meia boca. E o colega, infelizmente, sai despreparado. E eu vejo isso semanalmente. Semanalmente, algum colega de dupla certificação vem com uma coisa assim, uma pergunta básica, que ele já deveria saber por ser especialista, só que infelizmente não sabe por causa dessa limitação. Você acha, professor, que existe como, por exemplo, um curso de dupla certificação ser válido se ele, ao invés de ser feito como é hoje, com 28 meses, 30 meses, e poucas horas, né, poucos dias na semana, 2 dias e um sábado, 3 dias na semana, virar um curso de 40 meses, com a quantidade de horas de quarta a sábado, de manhã, de tarde, de noite? Você acha uma residência, né? Quase como se fosse uma residência. Você acha que pode-se cumprir a carga horária dessa maneira? Seria mais proveitoso, menos proveitoso? Ou você tem uma conduta mais tradicionalista? Faz só prótese e depois faz só implante. O que você acha? Não, se a carga horária for estendida, eu não vejo... porque agora com a carga horária reduzida, né, como tem curso hoje, é muito difícil, como eu disse anteriormente, você ter essas 3 especialidades em 2 anos, entendeu? É muito pouco. Agora, se você estender, né, como você falou aí, para 40 meses, aí dá para você ter uma vivência maior, né, da prótese. E assim, é engraçado que nos nossos cursos não é incomum
o cara participar do nosso curso de cirurgia guiada e falar assim, poxa, eu fiz mais cirurgias aqui hoje do que eu fiz uma boa parte do meu curso, né, de pós-graduação. Isso é, assim... É terrível, né, para o aluno. Você vê assim, poxa, o cara... É especialista. É especialista, o cara fez aqui 40 implantes num dia, às vezes 50 implantes, como a gente teve na última edição. Então, em um dia só, né? Então, isso assim, a gente precisa ter um olhar para isso, né? O cara está investindo numa pós-graduação e ele precisa sair dali preparado minimamente para trabalhar, né? Isso. Lá nos cursos que eu participei, né, na UFBA e na Baiana, a gente tinha uma rotina, né, bastante intensa, né, de cirurgia. Bem intensa. E prótese, a carga horária de prótese também era professor Morbeck, professor Sérgio Wendel lá na UFBA, tinha uma carga horária pesada de prótese também, que era o que a gente mais pegava, era na prótese, para você ter uma visão, porque eu acho que o protesista ele tem muito mais facilidade de fazer isso daí, sem sombra de dúvida. Você vê as dificuldades, tanto que na UFBA tinha alunos que eram cirurgião bucomaxilo, que estavam lá, entendeu? Sim. Que foram lá porque tinham dificuldade de posicionamento de implante. Tridimensional de implante e tal. E foram procurar lá para poder pegar um pouco de prótese, para poder saber como posicionar, né? Porque não, hoje é inadmissível você posicionar um implante de forma errada para o protetista, entendeu? E aí o protesista sobra, né? Porra, não é o quê, bicho? Pois é, rapaz. E assim, a gente que tem esse pensamento, né? Esse pensamento eu aprendi com você, professor Gustavo, etc. A gente se depara muito com algumas situações. Por exemplo, a gente tem uma escola de pós-graduação que o aluno ele tem aula quarta a sexta, de manhã, de tarde, de noite na quarta, de manhã, de tarde na quinta, sexta ele já dá uma mangueada. Esse cara, infelizmente, não vai ter uma formação adequada. Até porque a cabeça dessa nova geração está mudando, eu já ouvi isso de outros professores, professor Maurício também, falando sobre a cabeça da turma nova que está chegando, que eles têm que entender que eles precisam ficar até o final, precisam aproveitar essas cargas horárias, porque hoje o que vai fazer a diferença entre profissionais é o conhecimento teórico. Porque Sim. dar uma anestesia e furar um osso para botar um parafuso, qualquer um sabe. Agora, por que tá fazendo, como tá fazendo e as posições, o refinamento, vai ser difícil, você precisa saber quais são as reações químicas que você está colocando aquele anestésico que você está provocando, o que você está fazendo. Isso. O que esperar, né, fisiologicamente daquele tecido que você... O conhecimento, o conhecimento e o que eu digo sempre lá, eu disse, valorizem a carga horária do curso ao máximo que vocês puderem, né, porque vocês estão na graduação, tem professores né, do quilate altíssimo lá na Baiana, e vocês têm que aproveitar enquanto vocês estão lá. Aqui recentemente, né, eu assisti o episódio. Quem o episódio assista, recomendo demais. O cara muito bom, Maurício. Tem uma aula de endodontia, de fisiologia, né? Sou fã dele, Maurício, meu amigo ali de velhas datas, desde a faculdade. Então, a Baiana tem professores assim com uma competência enorme que os alunos, eu digo lá, aluno de nono, décimo, fica às vezes voando, coisa que ele já poderia ter, né, ter sedimentado. Uma pena, né, que eu soube que a implantodontia vai sair da grade, né? A implantodontia vai sair da grade. Então, a Baiana era a única faculdade, né, que tinha ainda a implantodontia na grade curricular da graduação. Aí eu fiquei triste com isso, que era um conhecimento que hoje é inadmissível um aluno de graduação sair. Não ter esse contato. Sem ter contato com a implantodontia, que é a principal forma de reabilitação hoje, né? Então, você praticamente respondeu a minha próxima pergunta, que era justamente essa, né? Perguntando para você, o que você acha da odontologia atual? Isso é uma fase que nós estamos passando, essa odontologia que a gente tem visto cada vez com menos técnica, uma qualidade um pouco inferior. Isso é temporário ou isso só vai daí para pior? Eu acho que é uma fase de mudanças, né? Uma fase de mudanças curriculares que está havendo aí,
que eu assim, a meu ver, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o que vai gerar isso. Mas o que a gente vê é os profissionais mais novos com conhecimento muito superficial para o que deve ser, como a gente saiu, né, da UFA, como eles saíram aqui da Baiana, que a gente saía muito mais preparado para o mercado de trabalho, para atuar no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que esperar o que é que vai acontecer aí com essa mudança, né, de grade curricular. Eu acho que a gente aprende muito com os jovens, né, com os jovens, mais jovens. Com certeza. E eles têm muita garra de trabalhar e tal, mas tem que ter o conhecimento para fazer isso. Então, quando cai na mão de um estagiário, né, de clínicas que tem um preceptor que tem um conhecimento, que dá uma conversada com o aluno lá e tem a consciência, o aluno cria aquela consciência, vai fazer curso de pós-graduação, mas tem uns que não querem, só querem fazer, como é que é a harmonização hoje, né? Não, professor, eu só quero fazer harmonização. Então tem alunos que chegam... Mas é isso, né? Mas ele precisa ter toda uma formação básica, completa, para que ele possa exercer, né? Isso é importante. Mas você não pode também obrigar o aluno a ficar... Lá tem estagiário que, eu só quero ver prótese. Tem estagiário, eu também não vou ficar forçando o aluno, né, a me acompanhar na cirurgia, não quero ver cirurgia. Se venha, menino, sente aqui aprender para ver uma coisa nova, uma experiência. Até porque mas ele já vem com aquela cabeça, eu acho que ele quer já ser especialista antes de clinicar, entendeu? Até porque o protesista ele tem que dominar conhecimentos básicos sobre a cirurgia para orientar o cirurgião. Por exemplo, outro dia tinha uma paciente que estava com uma certa resistência de fazer prótese, ou de fazer implante. Aí a protesista me perguntou sobre a indicação de um aprofundamento de vestíbulo. Aí eu olhei aquilo e falei, olha, cirurgia de aprofundamento de vestíbulo, quando você fizer a prótese depois, você fez o paciente passar por uma cirurgia cruenta, com pós-operatório ruim, um procedimento tão invasivo quanto um protocolo, para um paciente como esse, que já tem uma idade avançada, e assim, se ele se organizar mais um pouquinho, ele já faz um provisório, um protocolo, uma cirurgia de protocolo, com um provisório de longa duração. E assim, a gente dá um conforto melhor pro cara. Aí, eu acho que às vezes as pessoas indicam algumas coisas, alguns protesistas, porque tá faltando um pouquinho de conhecimento de outras áreas. É a mesma coisa, na odontologia é tudo meio que complementar. Então, se você pega um paciente que ele tem um vestíbulo ruim, você fazer um aprofundamento de vestíbulo, você tem um risco de hemorragia, você tem um risco de parestesia, se for mandíbula, que era um caso de mandíbula. Você tem um risco ali de... Você aprofunda o vestíbulo, mas se o assoalho de língua for muito próximo do rebordo, não vai ter um efeito esperado. Sim, e você não consegue manipular a lingual da mesma forma que você consegue manipular a vestibular. Então o protesista ele precisa entender muito de cirurgia para entender as indicações, quando ele vai indicar uma regularização de rebordo pré-protética, uma remoção de exostose para fazer uma PPR. Então, a gente fala de implante, mas esses conceitos básicos às vezes ficam perdidos pelo meio. Isso. E hoje eu estava ministrando um treinamento sobre odontologia digital e estava falando sobre placa de bruxismo. Só que placa de bruxismo, para ela reter, em algumas regiões dessa placa, eu vou ter que desenhar no CAD, no software de CAD, de uma maneira que passe do equador protético. Para criar retenção. Para criar retenção. Aí o colega não estava entendendo muito bem esse conceito, eu falei, seguinte, quando você vai lá para a PPR, você pega o delineador, você definiu o quê? O eixo de inserção da PPR. Você pega a sua ponta de grafite no delineador e você vai marcar o equador protético dos dentes. Dentro desse equador protético dos dentes, você vai definir onde vai ficar o seu grampo, que é abaixo do equador protético. Para quê? Para ter retenção. Se eu, como professor de odontologia digital, ministrando uma aula sobre placa de bruxismo, eu não entendo sobre PPR, como é que um protesista que não entende cirurgia vai indicar tratamentos cirúrgicos de maneira adequada? Não vai. Então é básico, você estudante que está vendo isso daqui, preste atenção.
porque muitas vezes você vai querer reabilitar um caso, você vai indicar um tratamento de aumento de coroa clínica, às vezes você tem que ir por outro caminho. Então, esses interconhecimentos das áreas da odontologia, eles são extremamente importantes para que vocês tenham com a compreensão sobre a indicação correta e a execução correta de determinados tratamentos. Não é verdade? Sim, eu acho que o investimento em conhecimento você leva para a vida inteira. E o que eu bato também lá na tecla é o tratamento humanizado, né, com os pacientes e tal. Que eu acho que uma clínica como a nossa, né, que já tem 30 anos de mercado, você tem... qual é o segredo do sucesso? É você ter um tratamento humanizado com os seus funcionários, com os seus pacientes, com os profissionais que trabalham, né, seus parceiros que trabalham nos protéticos e tal, as auxiliares. Então, a gente tem uma filosofia lá, nesses quase 30 anos aí de clínica, eu e Luiz, que a gente valoriza muito as pessoas que trabalham com a gente. Né? A gente tem lá o plano de saúde para o funcionário, entendeu? Para poder você ter o funcionário feliz, né? Trabalhando com você. A gente dá comissionamento aos funcionários para poder você ter sempre o funcionário engajado, os estagiários que chegam lá da Baiana, eu faço uma reuniãozinha individual com cada um para poder se posicionar na frente dos pacientes, porque é uma clínica privada e tal. Então tem toda uma valorização ali em torno, gravitando, né, em torno do nosso ecossistema. Eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez nosso ecossistema de trabalho para poder ter sucesso na odontologia, porque para você ter hoje uma clínica com uma imagem que já tem quase 25 anos, né, de mercado, é porque as pessoas que estão ali na retaguarda têm uma cabeça diferenciada. E até nesse assunto, Emerson, que você tocou, eu acho bem pertinente, o quão empresário, né, investidor ou alguém que esteja realmente com essa visão um pouco mais avançada da parte econômica precisa ter, né? Você precisa ter essa visão como dentista. O que você recomenda para essa garotada que está começando agora, que pensa só ali montar uma clínica? Quais são os cuidados que ele tem que ter como empreendedor, né? Que ele tem que entender que ele é um empreendedor também, né? Sim. Essa formação a gente não vem da faculdade, né? Essa formação eu aprendi na vida. A gente não tem. As faculdades mais novas têm uma disciplina agora de gestão, né? Mas é muito superficial ainda para o que a gente precisa na nossa realidade. Então eu aconselho sempre, antes de abrir uma clínica, um negócio, você ter uma formação em gestão de pessoas, em gestão que você... Na verdade, uma clínica odontológica, o que é que ela vai? Ela vai gerir pessoas, né, ali. Sim. Então você tem que ter o conhecimento de gerir pessoas, e administrar problemas, de ser uma liderança ali dentro e de administrar, saber como conduzir os problemas que surjam, para você não ter uma insatisfação, montar uma clínica maravilhosa e não saber tocar essa clínica financeiramente. Então eu acho que hoje é você fazer precificação correta, para não entrar em baixar preço, né, e competir, que eu acho que a odontologia hoje precisa disso, de você fortalecer o ecossistema e não competir entre si, as clínicas, entendeu? Não sou contra franquias, né, as franquias que tem embaixo, eu acho que tem o papel delas, né, o papel de levar o acesso, mas tem que, se ter uma qualidade, tem que ter cobrar um preço que seja justo, assim, dentro de uma precificação correta. Lógico. Porque você vê várias clínicas aí fechando porque não soube fazer a precificação. Eu acho que, assim, a precificação adequada, ela tem que vir muito do perfil. E tem, as clínicas mais populares, clínicas de bairro, elas têm uma função de acesso à população geral muito importantes. Eu acho que, não sei se você, espectador, é um possível paciente, uma pessoa que está curiosa aqui, mas o que você não pode é se submeter a uma clínica que claramente o único objetivo é o seu dinheiro
certo? Porque eu acho que esse é o maior veneno da odontologia comercial moderna, é objetivar o dinheiro e, na verdade, a gente presta saúde. Infelizmente, a gente chama de serviço de saúde, mas a gente dá saúde ao paciente, né? Promovedor de saúde, né? Exatamente. Então, assim, tem uma função grande de levar serviço para as pessoas, que muitas vezes não é uma prioridade investir num colega que cobre um valor mais alto, num serviço um pouco mais personalizado. Mas, dessa mesma maneira, a gente tem que entender o ambiente que a gente entra. Então, o curioso, ele entra na clínica, muitas vezes, achando que vai ter um bom atendimento e, na verdade, você não tem um dentista por trás, você tem um empresário, que aquele empresário só vê o paciente como cifrão, e isso é o maior veneno que a gente tem hoje. Isso. Então, assim, eu acho que a precificação entra, mas a essência do negócio, a essência de uma clínica odontológica, se ela começa errada, ela já vai... Isso, é a retaguarda, né, que eu estava te falando. Então, se o dinheiro tem que ser uma consequência do trabalho bem feito, e não o contrário, né? Hoje o dinheiro está vindo, primeiro lugar. Tá vindo na frente, entendeu? E aí, quando você bota isso, aí você acaba caindo na qualidade dos seus materiais, porque você quer, a todo custo, fazer com que aquele processo dê dinheiro, né? E você acaba tendo uma qualidade final ruim, né, do processo que você está entregando, né? E aí acaba não sendo um produto, né? É aquilo que Giovanni estava falando, não é um produto, é uma promoção de saúde. Você está indo atrás de sua saúde. Aí você gera insatisfação, você tem o retorno, o retrabalho, né? O retrabalho é um prejuízo para uma clínica. Então, enorme. Você tem, por isso que muitas clínicas fecham, porque tem muito retrabalho que eu tenho alguns ex-estagiários, né? Que foram funcionários nossos. Uma outra coisa que a gente fez lá na clínica foi que a gente sempre apoiou funcionário que gostava de estudar e tal. Então a gente tem 2 funcionários lá que se formaram em odontologia, né, que eram auxiliares, era Fernando e Lúcia, que se formaram em odontologia. A gente tem alguns funcionários. Então eles trabalharam, um deles trabalhou nessas clínicas e me disse que tem muito retrabalho. Então você, com muito retrabalho, você termina, a clínica não aguenta financeiramente. Não aguenta mesmo. Você vai tendo que... Uma outra coisa é o marketing, né, Sérgio? O marketing, quando a gente começou, ninguém fazia marketing, né, há 30 anos atrás. Aí a gente começou a fazer marketing. A NBI tinha a gente fazia um marketing de outdoor, rádio, televisão e rádio. Tempo, né? Então, naquela época, isso era na odontologia, que era uma profissão bem conservadora, né, foi um desafio muito grande. Sim. Fomos bastante criticados e tal, mas a gente fazia um marketing com um nível legal e a gente foi tocando o barco. E hoje você vê o marketing como é que está aí, né? É básico. Está bem agressivo, bem mais agressivo. Aquele marketing que você fez lá 30 anos atrás, hoje é bichinha. Isso, mas nós enfrentamos bastante obstáculos nessa época aí, por conta do marketing, né, que ninguém fazia. E a gente resolveu inovar e fazer, e aí a gente teve algumas resistências, mas conseguimos vencer e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Quem trabalha, né, com ciência, quem trabalha correto, com qualidade, com a base forte, a gente vai tocando o nosso... Com certeza. Exatamente. E fale um pouquinho aí da sua paixão pelos cavalos, pelo hipismo. Fale aí um pouquinho pra gente. Isso começou desde pequeno, que meu pai tinha uma roça, né, uma fazendinha. E aí eu passava, às vezes, 30 dias lá com os vaqueiros e tal, E aí fui me apaixonando pelo cavalo. Eu não faço hipismo, né? Eu faço um esporte, é uma modalidade de apartação. Chimpene, né? É uma modalidade de apartação. O chimpene e o ranch sorte. São 2 modalidades de apartação, que é o cavalo quarto de milha, que eu adoro, né? Quando eu posso, tenho a oportunidade. Estou meio afastado aí por conta da lombar, que eu tive umas dores lombares aí, mas sou apaixonado pelos animais, pelo cavalo, principalmente. E lá na terra do Baixo Sul aí da Bahia, fale um pouquinho lá de Ilhéus. Ilhéus é minha terra natal, devo muito lá à minha cidade, toda a minha base familiar, né? Minha formação foi lá, eu vim estudar em Salvador em 1988. Então, nasci e me criei lá, em Ilhéus e Olivença, né? Que é
a terra lá do seu avô. Aqui é herdeiro lá de Olivença. É, isso mesmo. Então é um lugar onde eu me sinto muito bem, é Olivença, porque eu tenho muitas lembranças lá da nossa família. Foram as reuniões mais importantes familiares, foi lá no Espaço de Lazer Paulo Machado. Eu tive o prazer de ficar lá alguns dias. Sérgio já foi lá, alguns colegas, Eduardo, Braulio. Estou devendo um retorno lá em breve, estarei lá para aproveitar ali. E Maurício também já esteve lá. Maurício é local, né? Maurício andava sempre por lá. Então é um lugar que tem uma energia muito boa. De frente para o mar, né, que você vê o horizonte. Eu vi Maurição falando aqui do horizonte, aí eu vou falar também do horizonte. Então, como a gente trabalha na Boca, né, que é um espaço reduzidíssimo ali, pequeno. Então quando a gente sai da clínica, a gente quer ver o horizonte, né? E aí, o mar para mim e a única casa que eu tenho acesso, assim, que é pé na areia mesmo, a casa de Olivença, que é onde eu me sinto muito bem lá, passo 15 dias às vezes lá no final do ano com minha família. Temos que marcar uma moqueca lá, né? Tá convidado. A gente vai fazer, né? Já tá na agenda. Você vai lá receber sua herança. A herança lá é só problema por enquanto. Pois é. Mas é isso aí, Emerson. Obrigado aí pela entrevista, muito boa. E queria no final, como eu sempre peço, né? É o momento imagem, né? Que é o momento que o convidado tem como se fosse um quadro, né? Uma foto, algo que fica ali guardado para que seja uma referência em coisa importante que passou na sua vida ou algo que é relevante. Me diga aí que momento ou que imagem seria essa? A imagem é da minha família, né? Minha esposa, minhas filhas, Ana Paula, Thaís e Camila. Nas férias, né, quando a gente passa lá nesse lugar maravilhoso que é Olivença, de frente para o mar e olhando para o horizonte. Não é querendo imitar Maurição, não. Isso aí. Mas eu adoro ficar de frente para o mar e olhando o horizonte. Bom demais. Viu? Onde a gente vê onde a gente vê um caminho sem fim, né? Sem parar, né? Dizem que foguete não tem ré. Mais ou menos isso aí. Então, minha vida é isso, é pautada no trabalho, na honestidade e sempre procurando novos horizontes. Sim, você sempre foi uma pessoa, né, diferenciada no que você fez a vida inteira. E tem, assim, várias passagens que você fez algo significativo e relevante para determinadas pessoas, sem precisar nem que a pessoa soubesse que você estava fazendo, só pela sua certeza de estar ajudando alguém. Essa é uma característica muito forte sua. E tenho muito orgulho de ser seu amigo e de compartilhar a sua amizade. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estarem aqui assistindo o episódio. Emerson é um cara diferenciado e sempre que vocês puderem, né, compartilhem esse vídeo, esse episódio para outras pessoas. Né, dê o like no episódio, se inscrevam no canal, deixe alguma coisa escrita, né, para que isso realmente aumente o engajamento. E é isso aí. Emerson, mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Giovanni também, mais uma vez, obrigado. E até uma próxima. Isso aí.